Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, da ESPN, com comentários aí de Zé Elias falando sobre esse confronto aí, né, entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca, né? Vamos ver a opinião deles aí no debate. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Vasco, Flamengo. É o jogo do Campeonato Carioca que nós teremos nesse final de semana. Pois é. Agora do Vasco. Põe o Vasco. Senão o Zeca, o cachorrinho do Pedro Ivo, fica muito bravo. Eu admiro quando você sai do clubismo para a rejeição. É? Após o intervalo. Sim, mas eu Você sou tocava isento. guitarra ou contrabaixo? Guitarra. Guitarra? Você já tocou algum hino de time na guitarra ou não? Já toquei. Já? Ah, que bom. Talentoso, Vai viu? perguntar qual? Acho que é... Eu já sei, né? Vou perguntar o Não. É essa. Não, foi esse acorde que você tocou? Não conheço esse hino. Que hino que é? Certamente ele É já o tocou hino um do hino... Rosário. Salve tricolor paulista. Vamos lá. Amado clube brasileiro. Vamos lá, Vasco e Flamengo. Vamos lá. Garoto. É o Boca Treme. Lembra? Ano passado foi um sucesso o Boca Treme. Vamos falar de Flamengo e Vasco e Flamengo, que a grande polêmica é a escolha do Nilton Santos para o palco da partida, como palco da partida, e até porque pela questão do gramado sintético. E o Vasco, Zé Elias, o presidente do Vasco, né, o Pedrinho, a galera toda... Pedrinho hablou. Então, e ele falou sobre a escolha. Falou, ok, o Coutinho não gosta muito, os caras, né, lembra daquele movimento? Mas a escolha é essa e vai ser no Nilton Santos. Tem algum tipo de vantagem? Por que você acha que eles escolheram o Nilton Santos? Eu acho que primeiro para tirar um pouco o Flamengo da zona de conforto, né? Quando você tira o Flamengo de um gramado natural, você tenta, vamos dizer assim, deixar o jogo talvez um pouco mais lento, dificultar para os jogadores mais técnicos para darem sequência e velocidade um pouquinho mais para o jogo, porque jogar em grama sintética, por melhor que ela seja, por mais bem cuidada, por ser a última tecnologia e tal, não é a mesma coisa que jogar no gramado natural. Você proibiria? Não é a mesma. Você proibiria se pudesse? Se pudesse, eu jogaria só em gramado natural. Tá bom. Né? Mas assim, campo bom. Sim, Também não claro, adianta você claro. colocar Claro. cheio de buraco. Mas Eles da Copa do Brasil, Só é campo bom sempre. Se eu pudesse, Não, campo o Lucas bom, comentou não que prefere até o gramado que não é Mais tão ou bom, menos natural, mais ou Nota menos. 6, do que... 7. É porque muda muito, né? Muda muito a questão de apoio, de uma série de coisas eu já expliquei aqui. Você acha que isso diminui a vantagem do Flamengo? Não, a vantagem continua sendo grande. Porque se é difícil pro Flamengo, vai ser mais difícil ainda pro Vasco. Porque eu sou do time que diz que em clássicos, raramente a gente tem favoritos. Favoritismo tem que ser uma coisa... Não, Tem que ser uma coisa, não é o time é um pouco melhor e favorito, mas precisa de muito mais. Nesse o Flamengo é favorito. Não, nesse acho que o Flamengo é favorito, não tem como, né? Até pelo futebol que está se jogando entre as duas equipes, né? Mas assim, talvez você diminua um pouquinho a questão da dificuldade técnica e da intensidade que o Flamengo tem imposto nos seus jogos em relação aos outros gramados, né? Mas assim, a dificuldade que o Flamengo deve ter de acelerar o jogo, talvez para o Vasco ela seja maior. Ou não, né? Depende do estilo. Eu acredito que o Vasco vai ficar lá atrás, fechadinho, e contra-ataque, estilo Carille. Não acredito que ele vá sair para o jogo contra o Flamengo. Não acho que ele vai criar surpresas ou algo para tentar justamente tirar vantagem do gramado. Eu acho que o gramado sintético, nesse caso, foi uma questão mais de tentar dificultar para o Flamengo em relação a intensidade de jogo, a velocidade de jogo com a bola nos pés. Você acha que iguala ali o duelo? Não. Ou o Flamengo é muito... Não, eu acho que para o Flamengo é muito mais confortável jogar no Maracanã. Sim. Por hábito, por ambiente, pelo gramado, por tudo. Eu acho que o Vasco, na falta de dinheiro, elenco e futebol para competir com o Flamengo, se a gente for pegar situações normais, não naquelas coisas atípicas que podem acontecer eventualmente no jogo de futebol, o Vasco usa essa estratégia para tentar... Sabe quando você não tem muito o que fazer? Você vai alguma coisa... Vamos tentar fazer alguma coisa? Alguma coisa eu vou criar aqui para fazer. É isso, então eu entendo, concordo com o Zé completamente, mas não chega nem perto de equilibrar. Um jogo, se tudo correr normalmente, o Flamengo vai ganhar os jogos.
Bubu, esquece. Você, como um amuleto, você declara já a vitória? Então, então, antes do Bubu falar, a maior chance... Isso é muito bom. Eu acho que essa nem o Bubu consegue derrubar. Mas a maior chance do Vasco é o Bubu falar que o Flamengo está classificado. Não, eu falei que Ele o Flamengo falou que é vai ser campeão. campeão. Já falei no começo que o campeonato Não, vai é que ser é muito campeão. difícil decidir. Que o campeão ainda... Por quê? Você não tem nenhum medo, nenhum temor do Vasco. Medo eu não tenho. Você consegue destruir os melhores times. É, mas olha só, você ouviu essa, Biner? contrário. Biner, você ouviu? O quê? Você tem algum temor que o Vasco possa vencer o Mas Flamengo? ele O falou único pro medo Pedro são os semana boletos. passada. Quando chegam em grande número, Que em o momentos Vasco ia complicar a vida do inesperados. Flamengo. Só tenho medo de boleto. Ouviu? Você não falou pro Pedro Ivo semana passada que o Vasco ia complicar a vida do Flamengo? Que Não, o Vasco falei. podia ganhar do Flamengo? Você falou. Ok. Ao fala pra contrário, ele. eu dei uma informação que eu vou Fala pra repetir ele. aqui. É. Uma pena que Fala eu não posso pro dar o Pedro, crédito, olha mas aqui, eu... ok, O que tá você vendo falaria você pro aqui. Pedro Ivo do duelo? Pedro, nos últimos 30 jogos Ó, entre Pedro. Flamengo e Vasco, são só 2 vitórias do Vasco. É uma coisa inacreditável. Alguém pegou todos os grandes clássicos brasileiros, jogos Muito entre os bom. Olha lá, ele tá te integrantes do olhando, G12, Pedro. Tô te olhando. e Divide é a tela. disparado o clássico mais desigual do Brasil nos últimos anos é Flamengo e Vasco. Vou repetir aqui. Nos últimos 30 jogos entre Flamengo e Vasco, o Vasco ganhou só 2 vezes. É verdade. É uma freguesia colossal, abissal, porque o clássico, em tese, sugere equilíbrio. Você mesmo falou Ele que... tá te ignorando, não quer falar com você. Não, o Pedro Ivo concorda comigo. Eu apresentei os números e ele falou, realmente, é nessa fase do Vasco, fase do Flamengo e tal. Mas você vê, o Flamengo é tão poderoso nos últimos tempos, mas o Flamengo, por exemplo, perde do São Paulo. O retrospecto direto Toda histórico vez ele e volta, hein? recente, o Flamengo contra o São Toda Paulo vez não ele consegue ir muito bem. Ele Né? não aguenta. Ele põe Contra na o Fluminense, em clássicos cariocas, contra o Fluminense, por exemplo, o Fluminense dá mais trabalho. No filipismo, o Flamengo Olha lá, perdeu. Pedro Ivo tá balançando a a cabeça, única- não tá concordando muito. Tá sim. Aliás, eu já passei um roteiro pra ele, né? Ele acho que vai ficar só no Salgueiro, não. Vou apresentar outros lugares do Carnaval do Rio de Janeiro pra Você ele. vai encontrar ele lá? Estamos trabalhando ainda. Vamos ver o que vai ser. sim. Então. Dependendo do bloquinho que convidar. Lá tem o sonho dele é ir no baile do Vermelho e Preto. Lembra do baile do Vermelho e Não Preto? tá aqui pra Eu gosto que ele tá apontando pro Pedro. Você tá falando com uma caneca, Então é né? o seguinte, não tem clássico no Brasil hoje mais desigual que Flamengo e Vasco. E, infelizmente, para a torcida vascaína, o Vasco é um freguesão, o maior freguês dentre os clássicos do G12 tá é o ouvindo. Vasco contra o Flamengo. Ô, Nath, Só que é o seguinte, eu vou defender o Vasco aqui mais uma vez em questão Ah, histórica. dá pra ver como você vai defender o Vasco. Aqui o pessoal fala assim, em São Paulo tem torcida única, é o fim do futebol, é a falência do futebol, os clássicos em São Paulo só tem uma torcida, no Rio não tem. Mas eu acho também falência, pelo mesmo modo, sim. não ter Vasco e Flamengo em São Januário. Exato. O Vasco não poder jogar, concordo. É não, isso. porque a polícia não deixa, porque não tem segurança, não tem como garantir segurança, não sei o quê. Então, por exemplo, o Vasco, pra mim, deveria ter o direito de exercer de fato o mando. tá concordando Então, contigo. se o Vasco jogasse contra o Flamengo em São Januário, ainda assim, eu acho que o Flamengo seria favorito. Mas a chance do Vasco aumentaria. Pedro tá Tá na concordando. casa dele. Ó, o Vasco concorda aí. Aê, Pedrão, tamo junto. É nóis. Cara, o cara tá falando com uma caneca. Vascão, é isso aí. Cara, o Vasco deveria ter o direito de jogar no jogo contra o Botafogo. Contra o Botafogo pode. Aí contra o Botafogo não tem perigo, não tem segurança. Aí Vasco e Flamengo não pode. O Flamengo não pode ir no São Januário porque vai dar confusão, a polícia não garante, não sei o quê. Então deveria. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem. Durante muito tempo não podia jogar na Vila. Ai, não tem segurança pra jogar na Vila. Parque Antártico antigo, não pode ter clássico no Parque Antártico porque não tem segurança. Depois superaram isso e a polícia durante muito tempo deu conta aqui. Clássico Depois hoje, também já cada um não- joga não na sua quero casa mais, e beleza. Mas então, eu acho que o Vasco, porque não pode, pra mim, de forma equivocada, jogar em São Januário, eu acho que ele acerta em jogar no Newton Santos. Porque o estádio tem uma composição diferente, eu não sei como é que vai ser a divisão da torcida. Não, O vai ser visitante 50, em Newton 50, Santos, ele fica atrás de um dos gols. É. Então, não sei como é que vai ser a divisão ali. Mas o Vasco, de fato, no Newton Santos, eu acho que tem uma chance maior de incomodar o Flamengo. Eu não cheguei a falar, Nath, que o Vasco vai dar trabalho, só que no Você Newton falou Santos... semana falou ou passada não assim. falou? Falou pro Pedro. Que chama o o VAR Pedro aí. começou a bater na mesa. Eu só dou o braço a torcer se tiver um VAR aí, aparecer um VAR vai aí. buscar lá no... Então é o seguinte, o Flamengo vai ganhar do mesmo jeito, só que agora com mais dificuldade, né? E o Botafogo e o Vasco têm uma relação de torcida de irmão, né? Então o Vasco talvez se sinta mais acolhido ali. E o Vasco tem uma Tem outra isso nas questão. torcidas? Tem a torcida do Vasco e do Botafogo que são irmãs, né? E outra coisa, o Vasco brigou, também é uma outra entendi. questão maior, para ter direito sobre o Maracanã, né?
Aliás, em 1950, o ano da fundação do Maracanã, o Vasco ganhou o Carioca, por isso que ele tem uma preferência do local para a torcida do Vasco ficar. Então o Vasco tem uma relação hoje com o Maracanã, para ele, Vasco, que é injusta, né? Ele acha que ele deveria... Então talvez seja uma forma também de falar, o Maracanã é do Flamengo, não é do Vasco? Então tá bom, então não vou jogar aí. Não jogo, saio. Acabou. Ok. Maracanã não é meu? Então eu vou jogar fora. Acabou. Não jogo aí. Que é isso? Não pergunta. Pergunta. Que é pior. O que você falou pra gente sair pro break, que ele tava conversando com uma caneca, isso às 14 horas e 40 minutos. Sóbrio. Imagina Vamos pro daqui a intervalo e a gente volta já com Imagina depois Amanhã é dia de Clássico dos Milhões, aonde? No estádio Newton Santos. A gente vai ver como está a expectativa das duas torcidas. Na volta eu quero o lado do Vasco com o Pedrosa e o lado do Flamengo com o Benê Casagrande. Rodou. O espírito é de revanche. Essa revanche nunca vai morrer. Diz os flamenguistas que vai matar a gente. Mas aqui, ó, olha isso aqui, ó o amor que a torcida tem. Contra o Flamengo é sempre revanche. Se a gente jogar o jogo inteiro como a gente jogou o início do segundo tempo contra eles, aí vai ser páreo duro. Aí eles vão se engasgar com a espinha do bacalhau. A pedra no sapato dos vascaínos ultimamente tem sido o rival Flamengo. Mas agora vale uma vaga para a final do Campeonato Carioca. Porém, a missão não será fácil. O Vasco está sob o comando de Carille e que, em relação a clássicos, teve apenas uma vitória diante do Botafogo. No Carioca, a equipe tem 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, uma delas para o Flamengo. E, mais uma vez, o trabalho de Carille será colocado à prova. O Vasco irá enfrentar seu principal rival, tendo que superar uma difícil marca. Isso porque já são 8 jogos sem vencer o Flamengo. A última vitória foi no Carioca de 2023. E se analisar um período mais amplo, a desvantagem do time de São Januário é ainda maior. Nos últimos 30 confrontos, a equipe venceu apenas 2 vezes. No período, são 17 vitórias do Flamengo, além de 11 empates. Um grande desafio que o Vasco terá que enfrentar, mas que para a torcida nada está perdido. A gente já está há muito tempo com essa sede de vingança já. Acho que a gente vai quebrar agora essa invencibilidade. Como esperança de gols, os vascaínos contam com o Verratti, que no último jogo contra o rubro-negro quase não marcou se a bola não parasse na trave. Artilheiro isolado do Cariocão com 6 gols, o Pirata quer quebrar outras marcas. O argentino chegou a 8 gols marcados em 15 clássicos com a camisa do clube. Agora são 4 gols contra o Botafogo, sua maior vítima em clássicos, 3 diante do Fluminense e 1 frente ao Flamengo. Por outro lado, o rubro-negro achou o caminho das vitórias com o técnico Felipe Luiz. Além do time ofensivo, o técnico conta com uma boa defesa que até agora não tomou gols sob o comando dele no Campeonato Carioca. O rubro-negro conquistou a Taça Guanabara com 25 gols, quase o dobro do segundo melhor ataque, com Volta Redonda, Fluminense, Vasco e Sampaio Corrêa empatados com 13 gols. O Flamengo já conseguiu 2 taças esse ano e, se tratando de Felipe Luiz, está difícil parar o técnico. Desde quando assumiu o time, a única derrota foi para o Fluminense, no ano passado. Felipe Luiz está fazendo uma coisa que eu achava muito difícil. Ele está fazendo acabar nossa saudade do Jorge Jesus. O palco da primeira partida será no Newton Santos, depois de muitas polêmicas. Não, tenta complicar, mas não vai dar. Verratti, desculpa aí, mas vocês vão levar. Nós já ganhamos essa. Independente do lugar, o Clássico dos Milhões promete ser de muita rivalidade e dos dois times que farão de tudo para ficar com a vaga na grande final. Vamos matar o Urubu. Uns 2-0 para ter um pouquinho de esperança para eles para o segundo jogo. Round 1, fight! Graças a Deus que o foco muda, Alex. Aí sai de mim o foco. Vai, Pedrosa, qual é o lado do Vasco que tem aí de preparação? Gente, esse jogo é amanhã, tá? São 2 jogos aí na semi do Carioca. O primeiro, o Vasco é o dono do campo, vai ser no Newton Santos. E já é amanhã às 5h47, né? Vai, Pedrosa. Amanhã pode mudar. 5h43. De novo. Você sabe, você trabalha em TV, 1 minuto faz diferença. Faz toda a diferença. Vamos lá. O Vasco da Gama vai ter os 3 reforços que contratou para a parte ofensiva. O Nuno Moreira, o português de 25 anos, o Benjamin Garré,
argentino de 24 anos, e também o Lloyd Augusto, angolano de 25 anos. 3 pontas, podem jogar nas 2 pontas, mas o Nuno Moreira principalmente joga mais na ponta esquerda. Isso é uma boa notícia para o time do Fábio Carelli, que não teve esses jogadores na primeira partida na Taça Guanabara. O Paulo Henrique também, que não jogou a primeira partida, está à disposição. As más notícias ficam por conta da suspensão do Paulinho e o Tietchan também, que dificilmente vai jogar pela questão da lesão que ele teve na partida contra o Botafogo. Então o Vasco da Gama deve ir a campo com o Léo Jardim, na lateral direita Paulo Henrique, a zaga João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão, Coutinho, na direita Ryan, Verratti, e aí a grande dúvida, se ele vai utilizar o Nuno Moreira como titular, que é o reforço, ou se ele vai continuar jogando com o Lucas Zucarello, que é o garoto da base. Se eu pudesse chutar, isso aqui é um achismo só, eu chutaria que ele vai utilizar o Nuno Moreira, porque é um jogador que já estava em temporada, treinou normalmente nessa semana, treinou desde terça-feira com o grupo e poderia utilizar o Nuno Moreira pela qualidade do jogador também, que pode fazer a diferença nessa partida contra o Flamengo. Os jogadores estão muito confiantes, estão acreditando muito, inclusive o discurso lá dentro do Vasco é de semana decisiva, semana de clássico, é o Pedrinho fazendo discursos, é o Felipe também tentando mostrar para os jogadores o que representa tudo de um Vasco e Flamengo. Por si só, eles já deveriam saber, mas ter dois personagens como eles também é muito importante. Então o Vasco da Gama está encarando como aquela semana diferente que é contra o Flamengo amanhã. Você vai? Vou. O Pedrosa já elogiou muito esse Nuno, então bom aí, um fato novo é sempre muito interessante. Pro lado do Flamengo, Vene Casagrande, qual é a preparação aí, o que o povo deve esperar desse time do Flamengo? O Flamengo vai ter o retorno do Ayrton Lucas, que ficou ausente nas últimas 3 partidas por conta de uma pancada no joelho. Por outro lado, não terá os retornos de Juninho e Alexandre. E a informação que eu tenho é que eles não voltam agora por ser uma grama sintética. Se fosse uma grama natural, a comissão técnica e o departamento médico iriam colocá-los à disposição do técnico Felipe Luiz. O Juninho já não seria titular mesmo, dificilmente começaria a partida. Eu acho que o Alexandre é uma perda muito grande para o técnico Felipe Luiz, embora o Ayrton Lucas esteja à disposição. Mas estamos falando aí, todo respeito ao Ayrton Lucas, de um Alexandre que está jogando um futebol mais acima do que ele. E dos demais jogadores fica a dúvida, né, de qual vai ser o time titular, porque por ser grama sintética, talvez o Felipe Luiz priorize aí colocar um outro jogador, por exemplo, o Arrascaeta e o De La Cruz. São 2 jogadores que têm muitos problemas físicos. A gente já sabe disso do histórico dos 2. Será que vale a pena começar com os 2? A grama sintética, na visão desses atletas, desgasta muito mais. Então, acho que independentemente de qual seja o time titular e apesar dos desfalques, eu acho que o Flamengo chega como favorito para esse duelo. Acho que não é vitória certa, a gente brinca aqui, não é vitória certa, estamos falando de um clássico. Ontem mesmo o jogo mostrou isso no Botafogo. Se a bola do Barbosa entra ali no primeiro tempo, a história poderia ter sido totalmente diferente, tal como pode ser nesse sábado. Mas se tratando de classificação, eu boto o Flamengo como muito favorito, mesmo jogando no Newton Santos, grama sintética, e também o segundo jogo no Maracanã. Quanto você acha que vai ser esse jogo, Vene Casagrande? O jogo de amanhã? 2-1 Flamengo. Pedrosa. Eu espero que o Vasco volte vivo pro segundo jogo. Então eu vou. O que é volte vivo? É não perder. Empatar é volte vivo? Empatar é voltar vivo. A minha expectativa é... Mas você acha que 2-1 o Flamengo já mata o jogo, então? É difícil, Vene. Ah, não. Eu não acredito que o Vasco tenha... Ainda mais que o Flamengo tem a vantagem do empate, não tem? Sim, tem. Então, assim, eu acho que o empate mantém a classificação viva pro jogo do Maracanã. Então, eu chuto 1-1. Você tá tipo aquele povo que tá devendo? Lembrando que o Danilo não joga também, Eu vou pagar o mínimo agora e deixa pra semana que vem. Cara, o Danilo também não joga. Lembrei que agora de falar isso. Ah, falei? Falou, não falou, Danilo? Não, falou Alexandre Acho que eu falei e ontem. Ayrton Lucas, né? Aí o Juninho, você não falou do Danilo. O Danilo também tá ausente. A minha expectativa é essa, é o Vasco se manter vivo. Porque não adianta, pode ganhar amanhã. De 2-1, por exemplo, vai ganhar amanhã. Vai ganhar de 1-0, por exemplo. E lá no jogo de volta, o Flamengo vai fazer 1-0 também e empatou, acabou. Perdeu a classificação. E tem outro ponto que a gente precisa mencionar, que isso é importante pro jogo da volta. O Vasco joga no meio da semana. Sim. Um jogo difícil contra o Nova Iguaçu, a gente sabe disso também no Newton Santos. Claro. Então o Flamengo, além de ter uma preparação maior para esse primeiro jogo, também vai ter uma preparação melhor para o segundo jogo. Então o Flamengo, além de ter a vantagem do empate, ter um time melhor preparado e, na minha concepção, o melhor time que joga hoje no futebol brasileiro, então acho que o Flamengo é muito favorito. E só para finalizar, amanhã tem muito mais a ver com a postura que o Vasco vai entrar em campo do que até mesmo o resultado. Porque se amanhã a torcida do Vasco vê que o time competiu, batalhou, teve uma postura decente e conseguiu mostrar que essa superioridade que na teoria existe do Flamengo pro Vasco não é tão grande assim,
o torcedor vai acreditar no segundo jogo. Todo mundo vai acreditar. Eu acho que dentro de campo o termômetro da torcida vai ser o time. Então amanhã, mais importante até do que 1-0, 1-1, é postura, cara. É você mostrar que tudo isso que falam e que é verdade que o Flamengo tem um elenco muito melhor do que o do Vasco da Gama, quando a bola rola, tem que mudar. No primeiro jogo da Taça Guanabara, a gente viu essa discrepância acontecendo bizarramente. No primeiro tempo, principalmente, que foi constrangedor. Então amanhã, o que mais importante é os jogadores do Vasco vestirem a camisa do Vasco e saber o que eles estão representando. Ter a postura decente para competir com o Flamengo. E o resto, seja o que Deus quiser. E mais uma informação sobre esse clássico. A procura por ingresso está baixíssima. Menos de 10 mil vendidos até o momento. Estamos falando de um jogo amanhã já. Já acontece amanhã. Então não deve ter casa cheia no Newton Santos. E o Fluminense encara o Volta Redonda. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí a opinião aí dos comentaristas, né? Zé Elias falou um pouquinho aí sobre esse confronto, onde o Flamengo aí é amplo favorito para esse jogo, né? Visto que o Flamengo tem o melhor time, tá mais entrosado, não perde há muitos jogos, né? E o Vasco ali não tá numa fase tão boa, né? Se classificou aí meio que no limite. E lembrando aí, né, o que Veneda falou, durante o meio da partida da próxima semana, ele tem um confronto na Copa do Brasil, um confronto direto aí contra o Volta Redonda, um jogo muito difícil, que também vai ser no Newton Santos, onde vai sobrecarregar o Vasco mais uma vez, né? Então o Vasco também tá ferrado nesse sentido aí, visto que ele escolheu lá no Newton Santos, então vai jogar 2 jogos lá, praticamente seguidos aí, para poder vencer, né? Então são 2 jogos importantes, né? Que ele pode dar adeus, né? Tanto na Arena Carioca, como também na Copa do Brasil, enfrentando aí o Volta Redonda. Qual a sua opinião, torcedor? Qual o seu palpite para esse jogo aí? Comente para nós aí seu palpite, deixe seu like, se inscreva no canal aí, né? E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Meu palpite para esse jogo aí, né? É 2-0 pro Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem aí também o empate, né, como vantagem, né? Então, se dá 2-0, o Vasco precisa fazer 3 gols para poder vencer o Flamengo. Dê sua opinião pra gente aqui, desse like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.